1. Pergunta. Gostaríamos que nos explicasseis como é que o psicômetro exerce a sua faculdade. Ramatiz. O psicômetro, concentrando-se profundamente na aura do objeto ou coisa material que pretende auscultar, pouco a pouco vai captando os eflúvios psíquicos da frequência vibratória que os envolve. E então começa a sentir, pela sua projeção no perispírito, a série de imagens que, em ordem decrescente, vão lhe assinalando os fatos na ordem inversa. Supondo que um competente psicômetro, tomando um anel ou joia que pertenceu a um fidalgo da corte de Luís XV, submete o espectro áurico dessa joia a uma análise de investigação vibratória, logo, então, ele começa a se aperceber de todos os acontecimentos que se desenrolam em torno do referido objeto ou, para melhor definição, de todos os fatos a que o anel assistiu, desde o momento em que o dito fidalgo começou a usá-lo. Porém, os acontecimentos surgirão em ordem inversa, isto é, do presente para o passado. Na chamada literatura ocultista encontrareis suficientes comprovações de fatos verídicos revelados pela psicometria. Às vezes, é suficiente um fragmento de papel, pano, metal ou mesmo de pedra, que permaneceu nas adjacências da importante cerimônia pública, de uma batalha ou mesmo de fatos sem grande importância. Mas o psicômetro bem desenvolvido relata os acontecimentos assistidos pelo objeto. Pergunta. Quais os recursos que melhor auxiliam no desenvolvimento do psicômetro e o êxito do seu trabalho? Ramatiz. Os principais elementos necessários ao psicômetro são os seguintes: habituar-se à meditação, dominar bastante as sensações pessoais para ter bom controle mental. Deve aprender a isolar-se do mundo externo e físico, numa espécie de auto-hipnotização, a fim de se tornar um núcleo receptivo, captador de vibrações psíquicas. Necessita emergir numa suave passividade de auscultação espiritual, de modo a permitir que as imagens chegadas através de sua sensibilidade psíquica despertem-lhe os ajustes do raciocínio identificador. Comumente, antes de o psicômetro ver imagens na tela imponderável, a sua mente é invadida por ideias que lhe criam o estado mental de sintonia necessária à perfeita receptividade dos acontecimentos que então se manifestam mais clara e perfeitamente. Em certos casos, é uma espécie de voz interior, que parece enunciar com antecedência os detalhes mais relevantes dos fatos que serão projetados ou revelados pelo objeto em análise. O psicômetro deve ser um homem de alma bastante cristianizada, pois, tanto quanto mais lograr o afinamento psíquico do seu perispírito, também há de torná-lo cada vez mais transparente e sensível para auscultar o éter cósmico. Pergunta. O psicômetro não deveria ser considerado um médium profético ou de premonição? Ramatiz. Sem dúvida, a essência de todas as faculdades psíquicas é uma só: a alma do cosmo. A classificação dos diversos tipos de mediunidade, estabelecida pelo homem, não lhes invalida a origem de uma só fonte, que é Deus. Daí a semelhança que entre si guardam as faculdades mediúnicas diferentes, assim como a psicometria, que poderia ser confundida com a vidência, a audição ou a premonição intuitiva, porque todas se manifestam no mesmo tom psíquico, embora distinguindo-se perfeitamente quanto à sua aplicação, em que se pode traçar a fronteira onde termina uma e começa a outra. O vidente vê mentalmente ou astralmente os espíritos desencarnados, quando de sua focalização mediúnica, enquanto o médium audiente ouve nas mesmas condições e o médium de premonição pressente os avisos ou advertências sobre coisas futuras. O psicômetro lê os fatos e as impressões existentes na própria aura dos objetos, das coisas ou dos seres que examina, assim como pode mergulhar no passado, rever os acontecimentos e os contatos que os produziram. Sendo capaz de relacionar-se telepaticamente com o psiquismo do dono do objeto que investiga, porque todas as coisas se ligam etericamente no seio da criação, ele não somente recepciona as impressões, as influências, os sentimentos e as vibrações psíquicas contidas no eterismo do mesmo, como ainda pode alcançar a fonte que produziu tais acontecimentos. Quando essa faculdade, aliás, rara ainda, é bastante avançada, fica aumentada a faixa de auscultação psíquica e, assim, o psicômetro tanto mergulha no passado através da psicometria como, libertando-se espiritualmente do tempo e do espaço, pode prever o futuro com louvável certeza.
Assim como, lançando-se um foguete em noite escura, poderemos prever ou profetizar que dentro de certo tempo haverá um clarão fosforescente no céu. O psicômetro percebe certos fatos que ocorrerão no futuro, como aqueles que se imantaram aos objetos ou coisas que são psicometradas. O psicômetro revê na aura daquilo que examina os acontecimentos ali gravados, assim como lê e sente as impressões deixadas pelos seus donos, podendo tomar conhecimento de diversos fatos passados com eles. Sabem os reencarnacionistas que a alma traz impressa no seu perispírito o programa kármico do seu futuro, pois terá de se submeter a experiências que lhe avivem certas qualidades embrionárias e retifiquem-lhe determinadas arestas espirituais. Deste modo, o bom psicômetro consegue profetizar certas sequências futuras, referentes aos que deixaram refletidos na aura etérica dos objetos dos seus sentimentos ou temperamento particular. O objeto ou coisa investigada nesse caso expõe o passado ao psicômetro e o relaciona com a subconsciência do seu antigo dono, quer ele esteja encarnado ou desencarnado, porquanto não há rupturas nem descontinuidade na ligação dos fenômenos psíquicos ocorridos, independentemente do tempo e do espaço. Pergunta: se pudéssemos confrontar o fenômeno da psicometria com qualquer descoberta científica moderna, no campo das forças físicas ou magnéticas do nosso mundo, a qual delas ele se compararia? Ramatiz: não cremos que possa ser feita qualquer analogia nesse sentido, uma vez que o fenômeno psicométrico se processa no plano de dimensões completamente diverso das do ambiente material. No entanto, tratando-se de uma faculdade algo semelhante a um detector, porque transforma as impressões etéricas em sinais compreensíveis para o entendimento do psicômetro, revelando a presença de acontecimentos ocultos, ela se situa mais perto do conceito eletrônico moderno, das últimas conquistas do radar. Aliás, esse é o caminho mais certo para os futuros cientistas construírem aparelhos que terminarão transformando as impressões e ondas sonoras, gravadas no éter cósmico ou conhecido a caixa da escola oriental, em fenômenos perceptíveis aos sentidos físicos do homem. Pergunta: supondo-se que um mesmo objeto tenha sido de propriedade de vários donos e que, por coincidência, tenha sido influenciado por vários acontecimentos importantes ocorridos com todos os seus possuidores, porventura durante o exame psicométrico surgirão ao mesmo tempo todas as impressões gravadas na sua aura etérica? Ramatiz: em tal circunstância, o psicômetro sintoniza-se espontaneamente com os fatos e com o dono do objeto que ali houver deixado o fluido mais enérgico, mais vivo, da mesma forma como as ondas hertzianas podem ser recepcionadas de tão longe quanto seja a capacidade da emissora. Durante o processo de psicometria, domina o grau de simpatia ou a relação afetiva do psicômetro para com o tipo de acontecimentos mais importantes gravados na aura etérica dos objetos e seres, o que, em linguagem técnica, é chamado o recurso seletivo. Pergunta: supondo-se o exame psicométrico de um anel ou joia que tenha pertencido durante muitos anos a determinada pessoa, seria possível ao psicômetro identificar a existência pregressa dela, antes de possuir esse objeto? Ramatiz: que faz a criatura quando se recorda pessoalmente das existências passadas? Apenas transforma em conhecimento atual aquilo que na sua memória etérica vive na forma de sinais, impressões ou influências, isto é, efetua um exame autopsicométrico. Lembrar-se do passado é sustar ou deter os fatos etéricos gravados no próprio perispírito, transformando-os em imagens reconhecidas pelo cérebro físico e compreensíveis pela comparação com os fenômenos atuais. Revela-se com tanto sucesso a memória etérica para a consciência física em vigília, tanto quanto forem a sensibilidade psicométrica e a transparência perispiritual do ser. É por isso que o psicômetro muito sensível também se recorda facilmente de suas vidas anteriores, pois o fenômeno que ele vive através dos fatos e das impressões que recolhe dos objetos alheios pode vivê-lo em si mesmo, pela auscultação daquilo que se gravou na sua própria aura etérica. Pergunta: algures lemos em certa obra que os objetos podem exercer forte influência nas criaturas que muito se apegam a eles. Isso é verdade ou trata-se de simples superstição? Ramatiz:
Pouco a pouco o terrícola irá comprovando que detrás de muita superstição do passado escondem-se as mais inconfundíveis verdades. É óbvio que os objetos e as coisas do mundo físico são apenas núcleos de energias ali concentradas, mas sem consciência formada e capaz de exercer domínio sobre os seres vivos. Na realidade, as criaturas é que se deixam influenciar pelas coisas do mundo exterior, pois abdicam de sua vontade, escravizam-se a caprichos tolos e obsessões de posse, terminando por imantarem-se imprudentemente aquilo que na Terra é alvo de sua adoração fanática ou avareza. Em inúmeras habitações terrenas ainda perambulam espíritos recém-desencarnados, bastante debilitados pelo sofrimento e demasiado apego e ciúme do que possuíam na matéria. Bastante saudosos, eles ainda hesitam em se afastar da rica biblioteca que adoravam egocentricamente, da coleção de selos raros, fruto de anos de labor infatigável, das joias valiosas ou da vivenda luxuosa que haviam edificado para o descanso da velhice interrompido pela morte cruel. Há seres desencarnados ainda presos fortemente ao cachimbo de espuma, ao disco invulgar da radiola, à medalha exótica, ao troféu do melhor atirador de pombos, à relíquia pertencida a certo fidalgo inescrupuloso, ou então ao anel de brilhante herdado do bisavô. São almas que atravessam a existência humana sofrendo mil sustos e angústias cada vez que, por descuido, esquecem onde ficou a joia ou o objeto a que se encontram imantados. Giram em torno daquilo que os escraviza. Narram detalhes voluptuosos e assoma-lhes o prazer ao rosto ante a posse da coisa rara, exótica ou cobiçada por outrem. Algumas, empenham toda a sua fortuna e o seu tempo colecionando as coisas mais exóticas, grotescas ou tolas, vivendo a existência terrena exclusivamente ligadas a motivos e fatos que se relacionem com a sua mania. Desnecessário é dizer que essas criaturas, tão facilmente dominadas pela fixação mental dos objetos do mundo material transitório, logo em seguida à sua desencarnação, deixar-se-ão arrastar inapelavelmente para junto das mesmas coisas com que em vida se deixaram fascinar. Os seus protetores não conseguem afastá-las das quinquilharias terrenas, a que se imantam derramando lágrimas de dor e soluços de desespero. Às vezes, demoram-se alguns anos interferindo no seio da família terrena, interpondo-se nas tricas domésticas, como se ainda vivessem no corpo físico. Doutra feita, angustiam-se, gritam, discutem e até criam ódio aos parentes que resolvem se desfazer dos objetos ou bens que ainda os ligam fanaticamente à vida material. Pergunta: qual a ideia mais clara que poderíamos formular sobre o modo como se imantam essas criaturas aos objetos materiais? Ramatiz: elas se imantam em demasia, com suas próprias impressões e sentimentos fanáticos, as coisas que possuem na vida terrena, e depois de mortas, sofrem cruel escravização de não poderem se furtar à sua influência psicométrica. A mente cristaliza-se de tal forma, apegada às coisas da matéria, ou àquilo que lhe requer demasiada atenção, que termina gerando um forte liame de fascinação sobre o perispírito. Entre o objeto e a mente fascinada produz-se verdadeiro circuito magnético, impedindo o espírito desencarnado de pensar noutra coisa ou mobilizar energias para devotar-se a outros misteres. A libertação será tão breve quanto seja o afinamento perispiritual do ser, ou então pela volatização natural da substância mental magnética, que se enfraquece por falta de nutrição. Os fluidos incessantemente projetados por nós sobre os objetos, quer devido à posse, à atração, ao encanto, ou pelo medo de perda, produzem certos estados obsessivos. Muitas vezes nos distanciamos deles, mas deixamos a nossa mente colada à sua aura etérica. Assim há perigo do apego fanático à joia de estimação herdada do parente famoso ou que pertenceu ao personagem importante, em que os mais exagerados muitas vezes preferiam ter cortado um braço ou uma perna, a perdi-la para sempre. É refletindo sobre esse processo de imanização ou imantação da mente humana aos objetos da matéria, pela influência dos atos e dos sentimentos das criaturas naquilo que amam, que melhor entendemos certos conceitos do Mestre Jesus. Reconhecemos, assim, que além de iluminado instrutor espiritual da Terra, o divino amigo é abalizado psicólogo e genial cientista sideral, que resumia em seus ensinamentos as leis imutáveis da vida macro e microcósmica.
detrás de suas máximas sublimes, que para muitas criaturas só despertam um misticismo lacrimoso, ocultam-se as advertências de um indiscutível energetismo evangélico, tal como se certifica quando Jesus adverte e aconselha: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mateus 6:19. Ou então: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Mateus 10:9. Embora em sua época o povo ainda ignorasse as descobertas modernas e a comprovação do inumerável contingente de forças ocultas que atuam sobre os seres vivos, Jesus já ressaltava o valor dos bens espirituais, enquanto advertia quanto aos perigos da fascinação da criatura pelos tesouros perecíveis do mundo material. Sem dúvida, o divino cientista ainda não podia explicar aos homens imaturos que toda posse fanática, cúpida e avara dos objetos e das coisas da terra termina por humanizar o seu dono, mesmo depois de sua morte física, fazendo sofrer as maiores aflições e impedindo na sua ascensão espiritual. A advertência de Jesus, embora em época tão recuada, já deixava entrever que os objetos fascinam e exercem influência escravizante nos seres ávaros e imprudentes que os adoram pela sua cegueira espiritual. Aconselhou o Mestre, legando-nos a lição admirável e oculta de que é perigosa a posse do ouro, da prata ou dos bens do mundo, quando ainda não podemos fugir de seu indesejável poder de imantação. Pergunta: baseando-nos em tal conceito evangélico, parece-nos que deveríamos abdicar da posse de qualquer objeto ou coisa do mundo material. Não retornaríamos, então, à vida selvagem, pela nossa renúncia absoluta às atuais formas de civilização. Ramatiz. Jesus não advertiu quanto ao perigo da posse dos objetos do mundo material e sim referiu-se fundamentalmente ao perigo de o homem ser possuído por aquilo a que ele se devota avara ou fanaticamente. O Mestre não baixou à terra para defender a tese da pobreza absoluta. Ele apenas advertiu quanto aos prejuízos que a riqueza causa aos espíritos imprudentes e cobiçosos. Ele destacou profundamente a ideia sadia de que é 1000 vezes preferível sermos pobres, mas libertos da escravidão dos objetos do mundo, a possuirmos uma riqueza que nos transforme em infelizes escravos do mundo. Erram profundamente aqueles que julgam ser a pobreza um índice de melhoria espiritual. Se pudéssemos consultar o Criador a esse respeito, não há dúvida de que ele nos recomendaria que nos servíssemos mais daquilo que fosse o melhor e o mais agradável para nossas vidas. Quando o alto emite alguma censura contra a riqueza, não o faz para que nos tornemos paupérrimos se quisermos alcançar a aventura espiritual. Deus não nos censura por vestirmos seda ou veludo, alimentarmos-nos em pratos de porcelana, bebermos em vasilhame de cristal, residirmos em casas confortáveis ou transportarmos-nos em veículos luxuosos. O que ele recomenda pelos seus prepostos siderais, é que todas as criaturas também possam usufruir prazenteiramente de tais benefícios da riqueza. Não há mérito no fato de um homem vestir trapos, nutrir-se com as mãos sujas ou deixar crescer os cabelos e a barba para identificar-se com os objetivos da vida espiritual. Quem, deliberadamente, é pobre e sujo vale menos que o rico escamado e limpo que emprega em suas fábricas ou escritórios outras criaturas que vestem, alimentam e proporcionam o conforto no lar aos seus familiares. Não é o desprezo pela riqueza do mundo que caracteriza o espírito superior, pois este se revela na aplicação benfeitora e no serviço útil prestado ao próximo que está em pior situação econômica. Se Deus alimentasse qualquer prevenção contra a riqueza, determinando que o padrão angélico seria a pobreza franciscana, sem dúvida não teria favorecido o homem para deixar a caverna pré-histórica e perder os pelos no contato com a civilização. Muitas criaturas que batem de porta em porta pregando a pobreza como símbolo celestial de sua religião, assim o fazem porque a vida lhes tem sido madrasta e elas ainda não sentiram o sabor hipnótico da riqueza. Quando as condições as favorecem, no futuro, elas então conseguem harmonizar habilmente a posse da fortuna com a sua devoção para com Deus. 13. Relato e análise da radiestesia. Pergunta: que podeis nos dizer sobre a radiestesia? Ramatiz.
É a faculdade de o indivíduo sondar através das ondas eletromagnéticas os veios d'água, lençóis minerais, influências magnéticas, locais benéficos para plantações ou efetuar diagnósticos sobre enfermidades, podendo assim indicar os medicamentos apropriados. Essas descobertas e diagnoses são feitas com o auxílio de varinhas de pessegueiros ou aveleiras, pêndulos de metal ou de madeira, que captam as ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos, lençóis d'água ou pontos auríferos. Pergunta: a radiestesia pode ser considerada também uma faculdade mediúnica? Ramatiz: toda a capacidade humana que permite ao homem sentir ou ver os fenômenos ocultos aos sentidos físicos também pode ser considerada uma faculdade mediúnica. E o radiestesista, que é um indivíduo com a sensibilidade psíquica de poder captar as ondas eletromagnéticas que emanam dos seres vivos e dos vários reinos da natureza, é também um médium, porque se interpõe qual ponte viva entre o mundo astral e o físico. Mesmo que não seja espírita, é realmente um médium, pois mediunismo independe de espiritismo. Pergunta: qual a diferença característica entre o psicômetro e o radiestesista? Ramatiz: o psicômetro e o radiestesista guardam bastante afinidade entre si, pois ambos possuem faculdades receptivas muito semelhantes, quanto à sua técnica de investigação. O primeiro pode ver psiquicamente, na aura dos seres e dos objetos, as cenas mais remotas que ocorreram na sua presença. Alguns psicômetros de invulgar capacidade chegam a sentir, durante a visão psicométrica, a temperatura, os odores, assim como ouvem a música ou os sons que remotamente vibram em torno daquilo que eles examinam. O radiestesista, em lugar de ser um ledor de aura etérica, é um captador de ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos e seres vivos. Ele as pressente ou percebe servindo-se da varinha de aveleira ou da forquilha de pessegueiro, ou então pelas oscilações positivas ou negativas dos pêndulos feitos de madeira, de metal ou de ebonite. É mais um interceptador das ondas eletromagnéticas que emitem os objetos, alimentos, minérios, medicamentos, lençóis d'água do subsolo, animais, homens e até substâncias mórbidas que podem lhe servir de elementos para obter surpreendentes diagnósticos. Conforme sejam as oscilações, o giro negativo, ou positivo ou a imobilidade desses pêndulos, que se movem pelo magnetismo, o radiestesista comprova e assinala as condições favoráveis ou desfavoráveis dos objetos ou das pessoas que examina. O psicômetro, no entanto, mediante sua visão psíquica, observa no éter, ou a caixa dos orientais, as vibrações, as imagens ideoplásticas interiores ou os reflexos dos fenômenos vívidos ante os objetos ou coisas, em cujo duplo etérico se imprimiram. E conforme já vos dissemos, os fatos sucedidos junto à aura etérica do que o psicômetro examina, vão-lhe ocorrendo de modo inverso, ou em sentido regressivo, pois os acontecimentos mais novos superpõem-se aos mais velhos. O radiestesista, no entanto, alcança o mesmo êxito, mas captando as radiações eletromagnéticas na forma de eflúvios negativos ou positivos. Pergunta: poderíeis informar se o êxito da radiestesia também depende dos tipos de metais ou minérios com que são fabricados os pêndulos para esse fim? Varia também a sensibilidade dos pêndulos conforme seja o seu feitio ou a substância com que são confeccionados. Ramatiz: a radiestesia é inerente ao homem e não se subordina especificamente aos tipos e às qualidades das varinhas, forquilhas, galhos ou pêndulos de metal, de madeira ou de ebonite. Esses objetos, em seus movimentos, servem apenas para transmitir aos sentidos psicofísicos o fenômeno que se processa no mundo oculto das energias primárias e os assinala tão fortemente quanto seja a sensibilidade eletromagnética do radiestesista. Quanto mais vivas e intensas forem as oscilações dos pêndulos, ou o curvamento das varinhas, tanto melhor o radiestesista avalia a intensidade, o volume ou a radioatividade daquilo que examina. Todos os corpos existentes na natureza desprendem emanações que são os seus corpúsculos imponderáveis, tal como o rádio. Essas emanações fluídicas e infinitesimais passam despercebidas às criaturas, pois não há um dispositivo especial ou órgão para captá-las na forma de ondas eletromagnéticas, como mais propriamente elas se desprendem de todos os materiais e seres vivos.
Quando armado da varinha ou do pêndulo, o radiestesista é semelhante a um aparelho receptor de rádio, em que o seu braço funciona como antena. O pêndulo, varinha ou forquilha representam o detector que transmite e amplia os movimentos espontâneos produzidos pelas emanações, ondas radiantes ou magnéticas que estudando os corpos. O seu principal papel é o de revelar e depois ampliar aos sentidos físicos as vibrações imponderáveis que interceptam ou captam, mas de forma alguma esses objetos de sondagem e prospecção radiestésica podem criar a faculdade no homem, a qual lhe é congênita. Não há dúvida de que operando-se com pêndulos de material tanto mais neutro quanto possível, ou forquilhas varas de vegetais mais seivosos e cortados no crescente, também se obtém melhores resultados na pesquisa, porque eles assim permitem maior fluência e receptividade às ondas eletromagnéticas em pesquisa. No caso dos pêndulos de material mais neutro, eles também exercem menor influência no magnetismo, que se escoa em circuito fechado pelo perispírito do radiestesista, enquanto as forquilhas ou varas de árvores cortadas no crescente, isto é, na fase de melhor seiva, também ficam mais sensíveis, porque estão sobrecarregados do magnetismo e da eletricidade vegetal. Pergunta: mas não existe algum metal ou minério que ofereça mais êxito no exercício da radiestesia, embora seja a faculdade mediúnica independente do tipo e da qualidade dos objetos usados para a prospecção? Ramatiz: a nosso ver, o pêndulo de quartzo ainda é um dos elementos mais apropriados e favoráveis para a sondagem radiestésica, pois trata-se de material neutro e de reduzida interferência no campo eletrônico dos corpos em exame, diminuindo assim a porcentagem dos desvios eletromagnéticos. Uma vez que o sucesso da radiestesia é inerente ao agente que faz a prospecção, com o decorrer do tempo e maior treino experimental nas pesquisas e estudos, o radiestesista de boa acuidade poderá mesmo dispensar os pêndulos, as baquetas, as varas ou as forquilhas que servem para acusar as ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos e os seres. Graças à sensibilidade psíquica, que se afina pela continuidade de auscultação radiestésica, ele termina sentindo o fenômeno vibrar psiquicamente no seu próprio perispírito, pois sonda-o na intimidade do seu ser muito antes de ser acusado pelo movimento pendular ou pela distorção de varas ou forquilhas. Aos que, aproximando a mão dos objetos ou locais escolhidos para a prospecção, sentem na ponta dos dedos a direção positiva ou negativa das ondas eletromagnéticas, os sinais de dependência de outros fatores ou a estântica que lhes permite identificar as vibrações neutras. Outros, de apurada auscultação magnética e muito sensíveis, sentem no seu todo psíquico as perturbações orgânicas das pessoas que apenas os tocam com as mãos. A faculdade radiestésica, conforme dissemos, é inerente ao indivíduo e não aos objetos de prospecção, motivo porque ela pode ser corretamente desenvolvida e altamente sensibilizada, quer pelas experimentações, quer através do estudo, para então confirmar-se num sentido valioso de percepção oculta do homem. Pergunta: podeis explicar-nos por que motivo o radiestesista, através de pêndulos ou baquetas, comprova o mesmo fenômeno que o psicômetro também alcança pela leitura psíquica da aura etérica dos seres ou objetos? Ramatiz: conforme já temos dito, os objetos, as substâncias, os cabelos, os órgãos dos seres vivos, as cartas, os apetrechos de vestuários, a água corrente ou estagnada, os lençóis radioativos ou minerais do subsolo, tanto são portadores de vigorosos fluidos peculiares à sua natureza, como também captam ou acumulam no campo etérico de suas auras as emanações fluídicas do meio em que atuam ou de que participam. O mineral, o vegetal e os seres vivos são constituídos simultaneamente de átomos etéricos e físicos, os quais se interpenetram numa contínua sucessão de forças, atritando-se e influenciando a manifestação da vida em ambos os planos etérico e material. Os átomos etéricos formam o duplo etérico como o fiel e imutável registro de tudo o que se sucede em seu redor ou na sua intimidade. É justamente esse duplo etérico que o radiestesista ausculta pelo pêndulo no seu campo vibratório, identificando-lhe o teor vibratório positivo ou negativo, enquanto o psicômetro o lê de modo regressivo, isto é, de diante para trás.
Sob tal condição de lei sidérea, todos os acontecimentos já sucedidos no vosso planeta também se fixaram em definitivo no seu campo etérico ou na caixa da terminologia hindu. Embora de modo imperfeito, eles podem ser lidos na sua aura pelos psicômetros invulgares ou sondados pelos radiestesistas. Esse fenômeno, embora se suceda noutro plano vibratório, lembra algo do processo com que a técnica terrena grava a voz e a música nos sulcos de cera de carnaúba ou de bronze das matrizes dos discos fonográficos ou fitas magnetizadas, para depois serem reproduzidos pela agulha de vitrola ou pelo alto-falante do gravador. O mesmo acontece com os filmes fonográficos, que gravam na sua emulsão virgem as imagens retratadas do mundo e depois o fotógrafo as revela pela reação das substâncias químicas apropriadas. Se o homem pode gravar a música e a voz na substância material, que é bem mais grosseira e imprópria do que o etéreo fluido astral, esse fenômeno ainda é mais lógico e viável quando o psicômetro e radiestesista auscultam-no diretamente nas matrizes etéricas. Semelhantes a transformadores vivos, eles depois transferem pelos sentidos incomuns as imagens e as impressões ali encontradas. A diferença fundamental, nesse caso, está em que o psicômetro ou radiestesista sonda no éter dos objetos ou dos seres as imagens e as vibrações dos acontecimentos ali gravados, enquanto os discos fonográficos e os filmes fotográficos são reproduções da matéria para a própria matéria. Pergunta. Temos observado que, tanto o radiestesista como o psicômetro, embora operem de modo diferente, costumam encontrar objetos perdidos e identificar acontecimentos ocorridos no passado. Porventura ambos não operam de modo diferente, entre si. Ramatiz. Há certa semelhança nos processos sensíveis da psicometria e da radiestesia quanto ao seu método de investigação, porque ambos exercem-se na intimidade da matéria, no campo energético do seu éter planetário e completamente interpenetrado pelo fluido astralino, o qual a mente humana influencia com muita facilidade. O radiestesista ausculta o fenômeno oculto nos corpos através da captação das ondas eletromagnéticas irradiadas pelo magnetismo que flui por todos os interstícios da substância e dos seres, enquanto o psicômetro examina o corpo áurico para ver ou sentir a revivência dos acontecimentos que lhe ficaram gravados. Embora a sondagem radiestésica seja diferente da leitura psíquica feita pelo psicômetro, em ambos os casos a pesquisa é feita diretamente através do mundo etéreo astral e no campo magnético dos seres e das coisas. Enquanto o psicômetro consegue ver etericamente chaves, agulhas, moedas, ou objetos dentro de caixas hermeticamente fechadas, o radiestesista pode obter o mesmo sucesso examinando as oscilações positivas ou negativas que o pêndulo lhe assinala em resposta às suas indagações mentais sobre a natureza daquilo que pesquisa. O primeiro vê psiquicamente os objetos pelas radiações etéricas que ultrapassavam o limite material da caixa. Mas o radiestesista também os reconhece no seu tipo e forma, pelas ondas eletromagnéticas que vibram pelo pêndulo ou pela baqueta de prospecção. Pergunta. A radiestesia é conhecida há muito tempo. Ramatiz. O primeiro êxito de radiestesia que se conhece historicamente no mundo foi quando Moisés, que possuía faculdades mediúnicas incomuns, durante o êxodo dos hebreus do Egito, buscou água no deserto para o seu povo sedento. Conforme narra o Velho Testamento, ele tomou de sua vara e sondou a rocha, logrando o sucesso de ali encontrar um veio d'água, tal como refere o Êxodo 17, 5, 6. E o Senhor disse a Moisés: caminha adiante do povo, e leva contigo alguns anciãos de Israel, e leva na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Olha que eu hei de estar diante de ti sobre a pedra de Horebe, e ferirás a pedra e dela sairá a água, para que beba o povo. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Em verdade, Moisés saíra com os anciãos à procura da água, munido de sua vara, que devia ser de aveleira, pois ele era hábil radiestesista. Quando pela sua intuição avançada pressentiu água nas proximidades da rocha, tratou de auscultar-lhe as emanações radiestésicas. Partiu da rocha e cavado o solo, jorrou a água desejada e os hebreus mataram a sede ardente. Este feito, explicável pelas leis terrenas, Moisés transformou em acontecimento miraculoso, dizendo que o Senhor o avisara do local onde existia o precioso líquido.
Aumentara, assim, mais uma vez, a sua fama mediante a aplicação de suas faculdades mediúnicas. Também nesse caso de Moisés, não foi a varinha, em si, o que identificou a presença do veio d'água no seio da rocha, pois isso verificou-se pela faculdade radiestésica do seu portador, graças à sua sensibilidade psíquica de poder sondar os eflúvios eletromagnéticos que se irradiavam do local. A faculdade radiestésica, portanto, existia em Moisés e não propriamente na vara, a qual, em suas mãos revelou-lhe aos seus sentidos desenvolvidos a fonte líquida, no movimento de sua curvatura para o solo. 14. Os trabalhos de fenômenos físicos. Pergunta: que podeis dizer sobre a mediunidade de fenômenos físicos? Ramatiz: o médium de efeitos físicos serve de intermediário em todos os fenômenos audíveis, sensíveis e visíveis aos sentidos humanos, como sejam a materialização, a voz direta, a tipologia, a levitação, a escrita direta, a repercussão de toques, os ruídos ou barulhos nas paredes, nos móveis e no próprio ar. É mediunidade que também permite aos desencarnados fabricarem moldes de parafina, produzirem fenômenos luminosos, transportes, materializações ou desmaterializações de objetos. Eles utilizam para esse fim, o fluido ectoplásmico que extraem do médium em transe cataléptico, ou mesmo em vigília, sendo esta uma faculdade rara em alguns sensitivos desse gênero. Nota do revisor. É voz corrente entre a maioria dos espíritas, que a tipologia, fenômeno das mesas girantes, é um processo mediúnico de baixo teor, em que só operam espíritos inferiores. No entanto, Ramatiz, na sua obra Mediunismo, reportando-se ao dito fato, adverte que, qualquer que seja a espécie das sessões espíritas, a qualidade dos espíritos seus assistentes e a categoria e êxito dos trabalhos dependem, essencialmente, de sua expressão moral e intuito, e não do processo mediúnico adotado para recebimento das comunicações. Por conseguinte, é evidente que através da tipologia também podem ser recebidas comunicações sensatas e estabelecer intercâmbio mental entre os espíritos desencarnados e os terrícolas. Aliás, as comunicações dos espíritos mediante pancadas e ruídos estranhos começou a despertar a atenção do mundo desde o ano de 1848, quando na aldeia de Idesville, na América do Norte, na residência da família Fox, ocorreram tais fenômenos, os quais, mais tarde, também foram identificados por Allan Kardec. É intuitivo que os trabalhos espíritas mediante as mesas girantes são de amplitude muito restrita pela morosidade em identificar as letras pelas batidas equivalentes ao número das letras do alfabeto, composição das palavras e do texto. No entanto, como prova de autenticidade e mérito do que é possível conseguir-se pela tipologia, vou relatar um fato que, pelo seu ineditismo e singularidade, merece ficar arquivado neste obra. É o seguinte. No mês de fevereiro de 1910, embarquei em Lisboa no vapor que me trouxe a Belém, capital do estado do Pará, onde cheguei após 10 dias de viagem. Nessa época, graçava na dita cidade a endemia da febre amarela, causando bastantes vítimas fatais entre as colônias estrangeiras ou imigrantes. 2 amigos que tinham sido companheiros de viagem, tiveram morte súbita no período de uma semana. Então, apoderou-se de mim o pavor de ser atacado pela dita febre e morrer sem ter a meu lado qualquer pessoa da minha família. Atormentado por essa amargura, decidi telegrafar à minha mulher a fim de que ela embarcasse para Belém no vapor que sairia de Lisboa daí a 6 dias. Fui, pois, à agência telegráfica da Western, Cabo Submarino, passar um telegrama urgente, que chegaria lá no mesmo dia. Porém, chegado à agência, fui informado de que, por causa de um defeito no cabo submarino, estava suspenso o serviço telegráfico e se ignorava quando seria restabelecido. Decepcionado com tal imprevisto, fui tomado por grande aflição. Mas, logo depois, lembrei-me de que na casa do meu amigo Humberto C. Branco, em Lisboa, realizava-se todas as terças-feiras uma sessão espírita, justamente, mediante uma simples mesa de 3 pés, que dava pancadas conjugadas às letras do alfabeto. Tratava-se de uma reunião movida por curiosidade um tanto jocosa, pois os seus participantes eram absolutamente ignorantes em matéria doutrinária do espiritismo. Então, pensei,
Quem sabe se eu poderia mandar, pelo espírito do meu pai, o recado a um meu dito amigo, para que ele diga à minha mulher que eu me encontro doente e que ela embarque para Belém no vapor que sairá de Lisboa daí a 6 dias. Estávamos numa segunda-feira. Ela embarcaria no sábado ou domingo. Decidi, então, adquirir uma pequena mesa de 3 pés e, então, à noite eu e um colega de moradia, fizemos a tentativa. Sentamo-nos junto à mesa e de mãos abertas e ligadas sobre a mesma, iniciamos a sessão, invocando o espírito de meu pai. Logo, de imediato, a mesa ergueu-se, dando uma pancada forte como sinal de sua presença. Em seguida, anotadas as pancadas, as letras e a resposta às nossas perguntas, o espírito de meu pai comprometeu-se a estar presente na sessão a realizar-se na casa do meu amigo, em Lisboa, na terça-feira, no dia seguinte, à noite, e lhe transmitiria o recado que era: o vosso amigo, irmão Fuzeira, encontra-se doente e pede que avise a esposa dele para que ela embarque para Belém, sem falta, no vapor Ambrose, que parte domingo. Agradeci com lágrimas, senti-me aliviado, e foi encerrada a sessão. Porém, no dia seguinte, tanto eu como o meu amigo, já acalmados, ao comentarmos a dita reunião, terminamos por soltar ruidosas gargalhadas, rindo-nos de nós próprios, por admitirmos a possibilidade de um fato de tal natureza. E o nosso amigo, em tom irônico, arrematou: se fosse possível semelhante fato, então fundaríamos uma agência de comunicações intercontinentais, que nos proporcionaria muito dinheiro e que causaria assombro em todo o mundo. Decorridos 15 dias, foi anunciada a chegada do vapor Ambrose. Ora, naquele tempo era hábito, quando chegava o vapor da Europa, o cais onde o navio atracava ficar lotado por uma multidão, cuja maioria se compunha de curiosos, entre os quais me encontrava eu e o meu colega da seção espírita. O vapor aproximando-se, foi encostando ao cais. Nisto, as pessoas que estavam junto a nós observaram que, da morada do vapor, uma senhora agitava um leque, apontando o ponto onde nos encontrávamos. Cada um entreolhava-se, buscando identificar a quem ela se dirigia. Afinal, eu também olhei, e sob emoção indescritível certifiquei: era minha esposa. Então, já em terra, ela entregou-me uma carta do meu amigo de Lisboa, que dizia: amigo Fuzeira. Na última sessão da mesa falante, em minha casa, apresentou-se um espírito, dizendo que era o teu pai e nos disse o seguinte: o teu amigo Fuzeira encontra-se doente, e pede que avises a mulher dele para embarcar, sem falta, para Belém, no vapor Ambrose, que segue no domingo. Se é verdade ou não, Deus é quem sabe. Mas ela aí vai. Humberto C. Branco. O fato relatado é assombroso e destrói, de modo absoluto, todas as dúvidas quanto ao intercâmbio entre os espíritos dos chamados mortos e os terrícolas, chamados vivos. Mas estes, na verdade, estão mais mortos do que aqueles outros. Em geral, os espíritos precisam juntar ao ectoplasma do médium os fluidos que obtêm dos assistentes ao trabalho mediúnico, adicionando-lhe ingredientes ainda desconhecidos dos encarnados. Para ativarem tais fenômenos e predispor os presentes à fenomenologia do médium de efeitos físicos quando os frequentadores também se mostram alegres, joviais e otimistas, é aconselhável usar em si nessas sessões os discos de música leve, prazenteira e conhecida de todos, pois ajudará a harmonizar a vibração mental do ambiente, de modo a favorecer a fenomenologia comandada do lado de cá. Os trabalhos de efeitos físicos produzidos pelos desencarnados, através dos médiuns especializados, quase sempre requerem, em seu início, o concurso de espíritos mais primitivos, de forte vitalidade astralina, tais como os silvícolas do Brasil, os peles vermelhas da América do Norte ou os nativos de outros países, cujo perispírito é estuante de energias telúricas e serve com êxito para a conexão mais íntima com os elementais, ou as forças vivas que impregnam a vida oculta dos reinos mineral, vegetal e animal. Com essa providência, resulta a combinação vigorosa de energias magnéticas oriundas do mundo oculto, que auxiliam a redução da frequência vibratória dos fenômenos para melhor comprovação dos sentidos físicos dos encarnados.
As energias primárias do magnetismo seivoso do orbe recebem o toque sábio de forças descidas dos planos mais elevados, que as transformam no revelador da vontade e da ação dos espíritos desencarnados sobre a matéria. Embora os trabalhos de fenômenos físicos requeiram a ajuda de energias mais primitivas para obter o seu êxito inicial, em seguida ao ajuste técnico e espiritual entre as equipes de trabalhadores encarnados e desencarnados, aperfeiçoa-se a realização do fenômeno, podendo, então, dispensar-se as energias elementares. E a própria música profana, das primeiras reuniões, pode ser substituída por música sacra, que melhor induza os presentes às emoções de alta espiritualidade. Pergunta: temos assistido a certos trabalhos de fenômenos físicos em que o espírito materializado permitiu-nos auscultar-lhe o coração, o qual, para nossa surpresa, batia de modo perceptível, enquanto também lhe ouvíamos a débil respiração, própria do ser vivo no plano físico. Alguns dos presentes surpreenderam-se ao comprovar nos desencarnados uma fisiologia semelhante à do organismo carnal. Que dizeis? Ramatiz. Através de inúmeras mensagens de espíritos desencarnados, e também em nossas obras anteriores, já temos